Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 20. Segunda parte. Ernesto Bozano, em Análise de Ciências Psíquicas, de janeiro de 1910, publicou um extrato das sessões organizadas em 1893 com a Senhora de Esperance, na Noruega, por um grupo de eminentes experimentadores, as quais foram efetuadas na residência do professor E. Em quase todas se apresentou a forma de Nefentes. Era uma forma de mulher extremamente bela, mostrava-se a luz ao mesmo tempo em que a médium, desperta e sentada com os outros experimentadores fora do gabinete, materializava-se no meio do círculo e se prestava, ora a ser fotografada, ora a escrever no canhenho de um dos assistentes, ora a fornecer o modelo de sua própria mão, imergindo-a em parafina liquefeita. Essa última experiência é assim narrada no diário da baronesa Peyron. O leve ruído produzido pela mão a mergulhar no líquido e ser dele retirada continuou durante alguns minutos, à sombra das cortinas, permitindo-nos divisar completamente a forma branca inclinada para o recipiente. Depois, Nefentes retomou a atitude erecta e voltou-se para nós, olhando em torno, até que descobriu o Sr. F. sentado atrás de um outro experimentador, que o ocultava em parte. Dirigiu-se então a ele, suspensa no ar, procurando entregar-lhe um objeto. "Ela me entrega um bocado de cera", exclamou ele, mas logo reparando, não, é o modelo de sua mão, coberta até ao punho, a mão se dissolve no interior do molde. Enquanto ele falava ainda, a forma deslizava tranquilamente para o gabinete, deixando nas mãos do Sr. F. o modelo de parafina. Tínhamos, finalmente, obtido o tão desejado fenômeno. Terminada a sessão, foi examinado o molde. Exteriormente parecia informe, glanduloso, formado por um grande número de camadas superpostas de parafina, em cujo interior notava-se a impressão de todos os dedos de mão muitíssimo pequena. Fomos no dia seguinte levá-la a um modelador, a fim de nos dar a reprodução interior em gesso. Tal foi a sua estupefação e de seus operários, que consideraram aquele objeto como obra de feiticeira. Executado o trabalho, podemos então admirar uma mão muito pequena e completa até ao punho, todas as minúcias das unhas e da pele apareciam, os dedos se apresentavam curvados por forma tal que seria impossível a uma mão humana ser retirada sem quebrar o modelo. As materializações de membros fluídicos podem algumas vezes explicar-se por um desdobramento parcial do organismo do médium. Aksakoff obteve um molde do pé da forma desdobrada de Eglinton, 211. Início da nota do redator, 211. Aksakoff, obra citada, capítulo 1, d. 2. Fim da nota do redator. Foi igualmente comprovado que as mãos exteriorizadas de Eusapia Paladino deixavam impressões, à distância, em substâncias plásticas. Desses fatos acreditaram certas pessoas poder deduzir que as aparições de fantasmas não passam de desdobramentos do médium. Essa explicação é inadmissível, pois que, como vimos, em presença de um único médium puderam contar-se até 5 ou 6 espíritos materializados, de sexo diferente, alguns dos quais falavam línguas estranhas, desconhecidas do sensitivo. Mesmo nos casos de aparições insuladas, as formas materializadas diferem totalmente do médium, física e intelectualmente, como demonstram os fatos citados. Aksakoff é induzido a crer que essas formas não são reproduções das que revestiam os espíritos em sua existência terrestre, são antes formas de fantasia, criadas pelos agentes invisíveis, não encerrados nessas formas, senão animando-as exteriormente. Essa explicação, ao que ele diz, ter-lhe-ia sido ministrada pelos espíritos, 212. Início da nota do redator, 212.
Ver Aksakoff, obra citada, capítulo 1, prefácio do livro No País das Sombras. Fim da nota do redator. Essa teoria, se é aplicável aos fenômenos de Gotemburgo, não parece poder tornar-se extensiva a todos os casos de materialização, como, por exemplo, aos fatos observados por Crookes, Wallace, Gebier, etc. Se, com efeito, pode o espírito criar formas materiais que são simples imagens, pode também condensar seu próprio invólucro, a ponto de o tornar visível. O fenômeno das materializações se explica de modo racional e satisfatório pelo funcionamento do perispírito. Esse envoltório fluídico da alma é como um desenho, um esboço, em que a matéria se incorpora, se condensa, por sucessivas acumulações das moléculas, até chegar a reconstituir um organismo humano. Assim, com Katie King, o espírito materializado é uma mulher terrestre, respira, seu coração palpita, possui todos os caracteres fisiológicos de uma pessoa viva. 213. Início da nota do redator. 213. Ver Florence Marryat, O Mundo dos Espíritos, 1894 e W. Crookes, Recherche sur l'Espiritualisme, apêndice. Fim da nota do redator. Nos moldes em parafina obtidos por Zollner, Dentou, etc., moldes ou impressões de mãos, pés e rostos, as menores particularidades da pele, dos ossos, dos tendões, são reproduzidos com rigorosa exatidão. Os doutores Nichols e Fries obtiveram, na presença de 12 testemunhas, o molde de mão de criança, com um sinal particular, uma ligeira deformidade, que permitiu a uma senhora presente reconhecer a mão de sua filha, morta aos 5 anos de idade. 214. Início da nota do redator. 214. Aksakoff, obra citada, capítulo 1, d. 2. Fim da nota do redator. Não se deve concluir daí que o espírito conserve, no espaço, as imperfeições físicas ou as mutilações de seu corpo terrestre. Seria um erro crasso, pois que o testemunho unânime dos desencarnados nos indica exatamente o contrário. No além, jamais o perispírito é mutilado ou enfermo. Quando o espírito se quer materializar, diz G. Delany, 215, é obrigado a pôr novamente em ação o mecanismo perispiritual, este reconstitui o corpo com as modificações que sofrera durante a permanência do espírito na Terra. Início da nota do redator. 215. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, abril de 1905. Fim da nota do redator. A seguinte narrativa, transmitida ao jornal Facts pelo Sr. James N. Sherman, de Rumford, Rhode Island, e reproduzida em Light de 1885, página 235, é um novo exemplo da lei de conservação das formas evolvidas pelo ser durante a sua passagem aqui na Terra. Estive, na minha mocidade, entre os anos de 1835 e 1839, nas ilhas do Pacífico, e havia indígenas a bordo do nosso navio, com os quais consegui aprender perfeitamente a língua que falavam. Mais tarde, a 23 de fevereiro de 1883, assisti a uma sessão em casa dos Srs. Allens, em Providência, Rhode Island, durante a qual se materializou um indígena das ilhas do Pacífico. Reconheci-o pela descrição que fez da queda que havia dado da pavesada e da qual resultara contundir-se no joelho, que ficou inchado. Na aludida sessão, colocou ele a mão no joelho, que apresentava, materializado, a mesma tumefação e rijeza verificadas por ocasião do acidente que não mais cessaram. A bordo lhe chamávamos Billy Marryat. Os elementos das materializações, dissemos nós, são temporariamente auridos nos médiums e nas outras pessoas presentes. Suas radiações, seus eflúvios,
são condensados pela vontade dos espíritos, inicialmente em cúmulos luminosos, depois, à medida que aumenta a condensação, a forma se desenha, torna-se cada vez mais visível. Esse fenômeno é sempre, nas sessões, acompanhado de sensação de frio, indício de dispêndio de força e de calor, não sendo calor e luz, como se sabe, senão modos vibratórios, mais ou menos intensos, da mesma substância dinâmica, num período uniforme de tempo. Nos médiums, esse dispêndio é considerável e se traduz por diferenças de peso muito sensíveis. W. Crookes verificou durante as materializações de Cathy e King, por meio de balanças munidas de aparelhos registradores. A esse respeito, diz a Sra. Folha Marriott, vi Florence Cook numa balança especialmente fabricada pelo Sr. Crookes. Ela estava atrás da cortina, enquanto o fiel permanecia à vista. Nessas condições, a médium, que pesava 80 libras no estado normal, acusava apenas 40, desde que a forma de Cathy estivesse completamente materializada. Nas experiências dos Srs. Armstrong e Reimers, feitas em Liverpool com o concurso dos médiuns Miss Wood e Fairlamb, procedeu-se à pesagem dos médiuns e das formas aparecidas, e pôde-se verificar que o peso perdido pela sensitiva se encontrava nas aparições materializadas, 216. Durante todo o tempo em que duram esses fenômenos, os médiuns estão mergulhados em transe profundo, semelhante à morte. Seus corpos minguam, os vestidos flutuam em torno deles, a pele pende flácida e vazia e forma verdadeiros sacos, 217. Os outros assistentes sofrem também diminuição de força e de vida. O Sr. Larsen o assinala, após a aparição de sua mulher, 218. Início da nota do redator, 216. Aksakoff, obra citada, capítulo 1, 4, 217. Verkundessel Astmeister, L'Espiritisme et la Théosophie, página 19, Lei Marie, editor. 218. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, maio de 1901, página 672. Fim da nota do redator. Eu devo ter contribuído para sua materialização, porque no dia seguinte estava bastante fatigado, tinha os olhos amortecidos, os cabelos e a barba estavam um pouco embranquecidos, evidente que muita força física me havia sido subtraída. Em poucos dias readquiri o meu corpo vigor normal, mas isso indica que as pessoas dotadas de poderes mediúnicos devem tomar suas precauções. A Sra. Florence Marriott descreve uma sessão que se efetuou, no dia 5 de setembro de 1884, em presença dos coronéis Stewart e Lean, do Sr. e da Sra. Russell Davies, do Sr. Morgan e dela própria, na qual os espíritos mostraram aos experimentadores de que modo procediam a fim de organizar para si mesmos um corpo às expensas do médium, 219. Início da nota do redator, 219. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, agosto de 1902, página 97. Tradução do Dr. Dussart. Fim da nota do redator. Eglinton se apresentou primeiramente entre nós, em transe completo. Entrou de costas, com os olhos fechados, a respiração ofegante, parecendo debater-se contra a força que o impeliu para o nosso lado. Uma vez aí, apoiou-se a uma cadeira e vimos sair-lhe da ilharga esquerda uma espécie de vapor, massa nevoenta como fumo. Suas pernas estavam iluminadas por clarões que as percorriam em todos os sentidos. Um véu branco se lhe estendia pela cabeça e pelos ombros. A massa vaporosa ia aumentando sempre, a opressão do médium tornava-se mais intensa, enquanto mãos invisíveis, retirando-lhe da ilharga flocos de uma espécie de gaze muito leve, os acumulavam no solo, em camadas superpostas.
acompanhávamos com alvoroçada atenção os progressos desse trabalho. De repente se evaporou a massa e num abrir e fechar de olhos um espírito perfeitamente formado apareceu ao lado de Eglinton. Ninguém poderia dizer de onde nem como se achava ele entre nós, mas aí estava. Eglinton deixou-se cair no soalho. Não somente são feitas consideráveis absorções do corpo do médium, mas em certos casos é este submetido à desagregação total. Nas experiências dirigidas por Aksakoff, em casa da senhora de Sperancy, em Gotemburgo, foi observada uma coisa surpreendente. O corpo do médium, isolado no gabinete escuro, havia parcialmente desaparecido. Inteiramente desagregada e tornada invisível por um poder misterioso, a parte inferior do corpo tinha servido às materializações dos espíritos Ana, Yolanda e Leila. Seus elementos haviam sido transfundidos temporariamente nas formas espectrais, para em seguida voltarem a seu primitivo estado, tendo conservado todas as suas propriedades e sem que disso o médium tivesse tido consciência. 220. Fato semelhante foi registrado pelo coronel Olcott, em condições de fiscalização que tornavam impossível toda fraude. 221. Início da nota do redator. 220. É de Sperancy, no País das Sombras, Lei Marie, editor. 221. Ver Coronel H. L. Olcott, Sens de L. Altrimond, Pipele Fronteotero Old, 1875. Fim da nota do redator. A médium, senhora Compiton, a quem haviam tirado os brincos das orelhas, foi amarrada a uma cadeira com linha muito forte, enfiada nos orifícios dos lobos das orelhas e lacrada no espaldar da cadeira, sendo impresso no lacre o sinete pessoal do coronel. Além disso, a cadeira foi fixada ao soalho por meio de um barbante cera. O espírito de uma menina, Katy Brink, apareceu vestido de branco, circulou pela sala e tocou diversas pessoas. Convidado a deixar-se pesar, prestou-se de bom grado e o peso verificado foi de 77 libras inglesas. Penetrei no gabinete, diz o coronel, enquanto a menina estava na sala, não encontrei a médium, a cadeira estava vazia, nela não havia nenhuma espécie de corpo. Convidei então a menina a tornar-se mais leve, se fosse possível, e subir de novo ao prato da balança. Seu peso havia baixado a 59 libras. Ela reapareceu ainda, dirigiu-se de um a outro espectador, sentou-se nos joelhos da senhora Hardy e, finalmente, prestou-se a uma derradeira pesagem, que não acusou mais de 52 libras, posto que, do começo ao fim dessas operações, nenhuma mudança se houvesse operado na aparência de sua forma corporal. Efetuada essa última pesagem, o espírito não tornou a aparecer. Penetrei com a lâmpada no gabinete e encontrei a médium tal como havia deixado no começo da sessão, amarrada com as linhas e os sinetes de lacre intactos. Continuava sentada, com a cabeça encostada a uma das paredes, sua carne, pálida, tinha a frialdade do mármore, com as pupilas reviradas sob as pálpebras, a fronte coberta de suor frio, estava sem pulso e quase sem respiração. Permaneceu 20 minutos em catalepsia, depois a vida lhe foi pouco a pouco regressando ao corpo e ela voltou ao seu estado normal, colocada no prato da balança, pesou 121 libras. O venerável Arcediago Coley, reitor de Stockton, efetuou, em 6 de outubro de 1905, uma conferência relativa ao Espiritismo, durante a semana do Congresso da Igreja Anglicana. Essa conferência fez grande rumor na Grã-Bretanha, foi, em seguida, publicada em brochura e acreditamos interessante reproduzir-lhe as seguintes passagens. Nela diz o autor:
Aqui está um extrato do meu diário, em 28 de dezembro de 1877, 222. Éramos 5 reunidos essa noite, com o nosso eminente médium, 223, em meu aposento, 22, Bernard Street, Russell Square, em Londres. Início da nota do redator 222. Ver Análise de Ciências Psíquicas, janeiro de 1906. 223. O médium era o Dr. Monk, pastor batista. Ver G. Delany, Les Apparitions des Vivants et des Mortis, volume 2, página 521. Fim da nota do redator. A primeira forma humana normal que nessa ocasião se apresentou foi a de um menino, igual ao de qualquer menino inglês de 6 ou 7 anos. Essa pequena personalidade, à vista de todos, 3 bicos de gás estavam bem acesos, se reconstituiu diante de nós. Para não repetir tantas vezes, sem necessidade, como se produzem essas maravilhas, direi uma vez por todas que a aparição dos nossos amigos psíquicos se opera do seguinte modo: eu me conservava habitualmente ao lado do médium em transe, amparando com o braço esquerdo, de modo a assegurar-me as melhores condições possíveis para observar o que se passava. Quando estávamos à espera de uma materialização, e, às vezes, de repente, sem nenhuma expectativa do grande parto psíquico, víamos elevar-se, como do tubo de uma caldeira, através da roupa preta do médium e um pouco abaixo do seu peito esquerdo, um filamento vaporoso, que permanecia apenas visível, estando a 1 ou 2 polegadas do corpo do nosso amigo. Então esse filamento constituía pouco a pouco uma espécie de névoa, donde saíam os nossos visitantes psíquicos, utilizando-se aparentemente desse vapor fluídico para formar as amplas roupagens brancas em que se envolviam. Ora, a forma infantil que, de modo anormal, se achava em nossa presença, vestida de branco e com lindos cabelos de ouro, tinha todas as atitudes próprias de uma criança humana, batia com as mãozinhas, aproximava a boca para que cada um de nós a beijasse, falava de modo infantil, com um leve receio. O médium, como um irmão mais velho, dava-lhe instruções e o mandava aqui, ali, levar tal e tal coisa de um lado a outro do aposento, o que o menino fazia com perfeita naturalidade. Aproximando-se, finalmente, com singeleza e confiança, do autor de sua existência momentânea, a graciosa criatura foi por ele reabsorvida e desapareceu, fundindo-se novamente no corpo do nosso amigo. Tocou depois a vez ao egípcio, nosso amigo Mahdi. A cor da pele bronzeada que apresentava o nosso visitante é anormal, que eu conseguia examinar de perto com uma lente, através da qual ele observava minuciosamente a carne, as unhas, as mãos pequenas, os pés, os tornozelos, os braços e as pernas trigueiras e cabeludas, a mobilidade das feições, em que, de quando em quando, brilhava uma expressão de esfinge, o nariz pronunciado, o contorno geral do semblante, o perfil regular. Os olhos negros, o olhar penetrante, não, contudo, sem benevolência, os cabelos pretos, lisos e compridos, com o bigode e a barba longos e caídos, os membros nervudos e musculosos, a grande estatura, de mais de 2 metros, tudo isso me confirmava nas primeiras impressões de que o Mahdi era um oriental, mas não da Índia nem do Extremo Oriente. Meu exame, feito com todo o vagar nessa ocasião, foi muitas vezes repetido e eu tinha consciência da graça que o nosso amigo misterioso achava na minha importuna e minuciosa inspeção de sua robusta pessoa físico-psíquica. Eu não retiraria, para ser arcebispo de Cantuária, uma única palavra do que escrevi acerca de coisas vistas e anotadas, pela primeira vez, há longos anos e sobre as quais meditei em silêncio durante 28 anos.
Afirmo a veracidade dessas coisas, empenhando a minha palavra de clergyman, e por ela pus em risco a minha posição eclesiástica e o meu futuro profissional. As materializações de espíritos se veem algumas vezes acrescentar criações espontâneas de plantas, transportes de flores e frutos. No dia 28 de junho de 1890, sob as vistas de Aksakoff e do professor Boltlerov, em casa da senhora de Esperance, em Gotemburgo, um lírio dourado, de 6 pés de altura, foi produzido pelo espírito Yolanda. Auxiliado pelos assistentes, esse espírito depositou areia, terra e água num vaso, que em seguida cobriu com o véu. Este se elevou lentamente, impelido de modo contínuo por um objeto invisível, e quando Yolanda retirou o véu viu-se aparecer uma linda planta coberta de flores, que exalavam penetrante aroma. Esse lírio dourado se conservou durante uma semana inteira, depois do que desapareceu misteriosamente como tinha vindo. 224. Início da nota do redator. 224. De Esperance, no País das Sombras, capítulo 23, com prefácio de Aksakoff. Fim da nota do redator. Acabamos de ver os espíritos em ação, criando objetos e flores. Do mesmo modo operam eles na formação das vestes, costumes e adornos que aparecem. Esse fato, de se mostrarem vestidos os espíritos, tem provocado numerosas objeções, a que cumpre responder. Recordemos antes de tudo, como princípio, que a vontade e o pensamento são criadores. Nas aparições, já vimos como a matéria sutil obedece aos seus menores influxos. Um espírito pode agir sobre os fluidos e emprestar-lhes formas e propriedades adequadas ao fim que tenha em vista. No domínio terrestre, essa ação já se revela nas práticas do magnetismo. O homem, dotado do poder de curar, transmite, pela vontade, aos eflúvios que dele emanam e, por extensão, à água e a certos objetos materiais, como panos, metais, etc., propriedades curativas. Os fenômenos do hipnotismo e da sugestão nos mostram, sob outras formas, a aplicação dessa mesma lei. Mediante a sugestão provocam-se, no organismo de sensitivos adormecidos, profundas modificações, pode-se fazer aparecerem ou cicatrizarem chagas, estigmas, queimaduras, regular certas funções como a circulação, as secreções, etc., que no estado normal escapam à ação da vontade. Casos há em que um experimentador, sugerindo a sensitivos que um selo postal, uma obreira, são vesicatórios, transmite pelo pensamento a esses inofensivos objetos uma força que faz empolar a pele e produzir serosidades. Outros têm provocado, por simples ordem, hemorragias cutâneas. 225. Início da nota do redator. 225. Binet e Ferré, O Magnetismo Animal, páginas 146 e seguintes. Dr. Beaunis, Le Sonambulisme e Provoqué, páginas 24 e seguintes. Revue de L. Hipnotisme, dezembro de 1887, página 183, abril de 1899, página 298, junho de 1890, página 361. Ver também no Progress Medical, 11 e 18 de outubro de 1890, um caso de cianose por sugestão. Fim da nota do redator. Pela sugestão, que é principalmente um ato da vontade, tem-se conseguido não somente impressionar sensitivos, mas também lhes causar verdadeiras perturbações, pela ingestão de líquidos anódinos a que se emprestam propriedades nocivas. É assim que se provoca a embriaguez com água pura. Coisa mais grave, fizeram absorver a um sensitivo um veneno imaginário e esse veneno, apesar de uma sugestão contrária e quase imediata,
produziu desordens fisiológicas que por muito tempo lhe arruinaram a saúde. O memorial dessa experiência existe no Salpetriere, 226. Início da nota do redator, 226. Ver Jornal do Magnetisme, 1901, página 53. Fim da nota do redator. A esses exemplos cumpre acrescentar as impressões experimentadas por senhoras grávidas e que se traduzem, no corpo do filho em gestação, por taras, manchas, deformações. A influência dessas emoções às vezes é vivíssima. O Dr. Goddard, numa comunicação à Sociedade de Estudos Psíquicos de Marsella, 227, refere os seguintes fatos. Início da nota do redator, 227. Boletim de la Société des Études Psychiques de Marseille, janeiro de 1903, página 17. Fim da nota do redator. Um homem culto, saído de uma de nossas grandes faculdades, foi operado, em sua infância, de um duplo polegar de cada lado, que simulava uma pata de crustáceo, e era atribuído ao fato de ter sido sua mãe, durante a gravidez, trincada fortemente na mão por uma lagosta. Uma outra mãe, vivamente impressionada à vista de uma carranca de fonte, deu à luz um feto cuja cabeça tinha uma estranha semelhança de feições com essa carranca. Caso notável é o seguinte, publicado pelo Matin, de 1º de junho de 1906. Uma jovem de 19 anos, Luísa Mirbel, tinha vivido muito tempo com um rapaz chamado Pedro Chalvin, de 27 anos de idade, que tinha por alcunha o Tatuado. Esse indivíduo era célebre numa zona especial de Montparnasse pela magnífica série de tatuagens que lhe ornava o corpo. Beberrão e violento, ele batia na amante, que não ousava abandoná-lo com receio de suas represálias. Há uns 15 meses Pedro Chalvin foi preso em consequência de um roubo e condenado a alguns meses de prisão. Luísa Mirbel aproveitou a ocasião para fugir. Definitivamente resolvida a abandonar a existência vergonhosa que tinha levado, veio morar no bairro Picpus, onde travou conhecimento com um honrado trabalhador, João Barral, que a desposou. Um dia sentiu ela que não tardaria a ser mãe. Um receio, entretanto, a assaltava. Olha, repetiu várias vezes ao marido, eu tenho medo de que aquele indivíduo, que abusou da inexperiência da minha mocidade, me venha um dia procurar. Temo por ti e por mim, porque o Tatuado é terrível em suas vinganças. J. Barral esforçava-se por tranquilizá-la, mas em vão. À noite, a pobre rapariga via em sonho o antigo amante e acordava trêmula. Uma manhã disse ao marido: tive esta noite um sonho horrível, parecia-me que o Tatuado estava ali. Eu acabava de dar à luz o nosso filho, ele o apertava nos braços e lhe desenhava no corpo todas as tatuagens que em si próprio o traz. Tu estás louca, minha pobre amiga, respondeu João Barral, esquece esse homem. Eu te asseguro que ele jamais te tornará a achar. Ora, ontem de manhã, Luísa Mirbel deu à luz um filho. Imagine-se o espanto dos que assistiam, vendo no corpo do menino largas manchas azuladas em que facilmente se reconheciam os traços de letras e desenhos. No peito notava-se distintamente um coração atravessado por um punhal. Em seu livro La Zone Frontiere, página 131, o Sr. Sage refere dois outros fatos. Na Itália, um morcego penetrou, esvoaçando, numa sala de baile. As senhoras investiram, procurando enxotá-lo com os lenços. O mísero animalejo deixou-se cair no ombro nu de uma das senhoras, que teve um desmaio. Pouco tempo depois essa senhora deu à luz uma filha, que trazia no ombro a imagem perfeita de um morcego com as asas estendidas. Nada faltava, os pelos cinzentos, as garras, o focinho. A menina, depois de moça, nunca se pôde decotar.
As impressões fracas, desde que perdurem, produzem o mesmo resultado que as súbitas e violentas. Liebaut refere que um vinhateiro se assemelhava de modo surpreendente à estátua do santo padroeiro da sua aldeia, que existia na igreja. Durante a gravidez, sua mãe havia tido a ideia fixa de que o filho se pareceria com o santo. No ser humano, como se vê, o pensamento e a vontade influem profundamente sobre o organismo e suas funções. Em outros casos, o nosso pensamento pode adquirir bastante intensidade para criar formas e imagens suscetíveis de impressionar em placas fotográficas. São numerosos os exemplos. Aksakov refere, 228, que no curso de experiências fotográficas feitas em companhia de Muller e do Dr. Schild, em 1862, foi obtida numa placa a imagem de uma senhora que desejava ardentemente aparecer com uma guitarra nos braços. Início da nota do redator 228. Aksakov, Animismo e Espiritismo, capítulo 1. Fim da nota do redator. A forma desejada apareceu. Desde então se tem multiplicado esses casos. Nas experiências de sugestão, tem-se muitas vezes criado pelo pensamento objetos que para os sensitivos possuíam uma existência real e estavam submetidos às leis da óptica. Não é mesmo necessário que a ação seja volitiva. Muitas vezes, como nos casos de gravidez que indicamos, o pensamento é inconsciente e nem por isso deixa de produzir efeitos muitíssimo sensíveis sobre a matéria. O mesmo se dá com os vivos exteriorizados que aparecem à distância. Basta que seu pensamento se tenha fixado numa pessoa ausente para que sua forma surja diante dela, a ponto de ser facilmente reconhecida. Se o homem pode mentalmente operar tais efeitos, que resultado não obterá o espírito, desembaraçado de todo obstáculo carnal, ele cujo pensamento vibra com intensidade superior? Não somente o espírito domina os elementos sutis da matéria, de modo a impressionar a placa sensível e os órgãos dos videntes, mas nas aparições visíveis para todos pode ainda produzir, pela ação da vontade, as formas que revestiu e os trajes que usou na terra e que lhe permitem fazer-se reconhecer. Esse é, com efeito, o objetivo essencial de tais manifestações. Daí as roupagens, vestes, armas e acessórios com que se apresentam as aparições. Quase sempre esses acessórios não têm consistência nem duração. Pode, entretanto, acontecer que o espírito concentre bastante força para condensar objetos, a ponto de os tornar tangíveis e duradouros. Certos espíritos podem modificar seu aspecto, com facilidade prodigiosa, aos olhos mesmo dos assistentes. Aqui está um caso que parece dar razão à hipótese de Aksakov, há pouco mencionada. Refere o Sr. Brackett, 229, que numa sessão de materialização foi visto aparecer o espírito de um moço alto, dizendo-se irmão de uma senhora que ele acompanhava. Início da nota do redator 229. G. Delany, A Alma é Imortal, terceira parte, capítulo 4. Fim da nota do redator. Esta observou que eu não podia reconhecer, porque só o vira menino. Pouco a pouco a figura foi diminuindo de estatura, até atingir a do menino que a senhora conhecera. Recordemos também o caso de Emardinge, assinalado pelo Sr. Colville. Apareceu ela com o vestido de rainha das fadas, que trouxera muito tempo antes, em sua mocidade, 230. Início da nota do redator 230. Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, dezembro de 1902, página 353. Fim da nota do redator.
Nesse caso, como em alguns outros, a aparição parece não ser mais que simples imagem mental exteriorizada pelo espírito, que adquire bastante consistência material para ser percebida pelos sentidos. Às vezes os espíritos imprimem as formas que revestem o mais encantador aspecto. Robert Dale Owen, ministro dos Estados Unidos na Corte de Nápoles, em sua obra Região em Litígio, 231, descreve a aparição de uma forma feminina. Início da nota do redator 231. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, setembro de 1902, página 187. Fim da nota do redator. Seu brilho era comparável ao da neve recente iluminada por um raio de sol, fazendo lembrar o que foi escrito sobre vestes de luz do Cristo, na Transfiguração, ou ainda o brilho do mármore de Paros, o mais puro e o mais recentemente talhado, sob o jato de viva luz. Não se poderia comparar a manifestações deste gênero às aparições, ditas miraculosas, de virgens, de anjos e santos, que aí então encontrariam explicação racional? Em resumo, pode-se dizer que os modos de ação do espírito variam conforme os recursos facultados pelo meio em que ele opera. Os fenômenos de materialização devem ser classificados em 3 ordens. Primeiramente, os casos em que o duplo do médium exteriorizado é utilizado e modificado pelo espírito, a ponto de reproduzir o aspecto que tinha este na Terra e mesmo os traços de sua fisionomia. O espírito, por efeito da vontade, se reflete, se fotografa na forma fluídica do médium, é uma transfiguração mais ou menos completa, conforme o poder do manifestante. Por isso, em certas experiências, a aparição terá alguma semelhança com o médium. Noutros casos o espírito, com o auxílio dos fluidos ambientes, cria formas temporárias que anima e dirige de fora, sem se incorporar, como observou Aksakoff. Há, finalmente, casos, mais numerosos, em que o espírito condensa e materializa seu próprio envoltório fluídico, de forma a reaparecer tal como era em sua precedente existência terrestre. A materialização seria assim uma espécie de reencarnação efêmera. O papel dos médiuns difere essencialmente conforme os casos. Eles passam por todos os graus do transe, de acordo com as absorções que lhes devem ser feitas. Às vezes mesmo, como nas senhoras de Esperance e Compton, a absorção é total. Noutras circunstâncias os espíritos trazem consigo quase todos os elementos da materialização e o médium conserva-se acordado. O estudo das forças em ação nesses fenômenos demonstra que eficazes auxiliares podem ser a música e os cantos. Suas vibrações harmônicas facilitam a combinação dos fluidos. Em sentido oposto, temos verificado a desfavorável influência da luz. Esta produz um efeito dissolvente sobre os fluidos em elaboração e exige um emprego mais considerável de força psíquica. Daí a necessidade das sessões obscuras, pelo menos nas tentativas iniciais. Todos quantos têm observado a natureza sabem que as ondas luminosas perturbam a formação do ser em seu período de gestação. Todo germen, todo corpo, seja vegetal, animal ou humano, deve constituir-se nas trevas, antes de aparecer à luz do dia. A fotografia é obrigada a operar em condições análogas. A reprodução das imagens requer a obscuridade. O mesmo acontece com as formações temporárias de espíritos. É por isso que se adotam gabinetes escuros nas salas de experiências, para facilitar as materializações. Às vezes, contudo, quando a força é suficiente, vê-se o fenômeno produzir-se no meio dos assistentes. Todas estas observações são cientificamente confirmadas pelas experiências da telegrafia sem fio.
Segundo uma comunicação do Sr. Marconi à Sociedade Real de Londres, está verificado que as ondas hertzianas se transmitem melhor à noite que de dia. O nascer do Sol produz grande perturbação nas transmissões. É assim que o Espiritismo, depois de nos ter franqueado o vasto império das forças e dos elementos invisíveis da natureza, nos inicia nas leis que regem as suas profundas harmonias. É pelo estudo de seus fenômenos que a matéria, em seu mais rarefeito estado, se nos apresenta como um mundo sutil em que se imprimem os pensamentos e os atos. Ao mesmo tempo, ela constitui imenso reservatório de energias que, vindo acrescentar-se às energias psíquicas, engendram a força por excelência, o poder criador de que emana o universo em suas eternas e variáveis manifestações.